E você estava me contando que você canta desde criancinha e que cantou em banda de pagode e tudo mais, tudo isso lá em Salvador, né? E você estava me contando da tua avó, você estava me contando do prazer que você tem cantando. E desde pequena é quanto tempo? Eu digo que você tinha quantos anos? Sei lá. Criancinha mesmo. Menor que a minha filha. Minha filha tem fez 6 anos agora. Menor que ela. Eu tenho umas memórias, assim, bem boas dessa época. Mas minha mãe tem mais. Eu imagino. Deve ter umas fotos. Pouca foto. Que eu sou de uma família humilde. Uhum. Então, a gente não tinha riqueza material, mas a gente tinha momentos, assim, inesquecíveis, sabe? Construímos umas memórias bem legais. E eu sempre cantando. Eu subia nos móveis de casa com escova na mão, cabo de vassoura. Ficava numa mesa, assim, na copa da minha casa. Tinha um determinado horário, tinha um facho de luz que entrava, assim, na janela. Eu abria aquela janela e era a minha palco. Eu ia para outra dimensão. Minha avó lá trabalhando com bar e eu cantando. O que é bar? Bar é minha outra mãe. Eu tenho uma outra pessoa que criou a minha mãe, que me criou junto com a minha avó. São 3 mulheres na minha vida. Minha mãe, minha avó Nizuka e minha Bá. Entendi. Minha outra mãe. Quando é que tu se ligou? Bom, entendi então que isso fez parte da tua vida, cantar. Mas quando é que tu se ligou que isso poderia ser um trabalho? Cedo também. Porque você começa a cantar profissionalmente bem nova, né? Pra mim, nunca foi trabalho. Oxe. É trabalho assim, deixa eu ver, tem umas ramificações. Tipo, eu vou dar entrevista. Uhum. É um trabalho. Entendi. Eu vou tirar foto, é um trabalho. Tem uma personificação ali, sabe? Um extra. Quando eu vou pro palco, eu ainda tô lá. Naquela mesa, com aquele facho de luz. É muito lúdico pra mim. E, ao mesmo tempo, natural, sabe? Não parece... Eu não faço nenhum esforço, assim. Eu começo a me maquiar, eu já começo a sentir que eu tô indo pro meu lugar no mundo. Então, nunca foi trabalho. Acho que minha mãe trouxe isso pra mim, na minha criação. Você vê que eu vou buscar na minha memória, né? Minha mãe trouxe essa leveza pra mim. Minha mãe nunca me colocou pra trabalhar. Sabe aquela coisa de... minha filha vai dar uma grana aqui, vou levar por isso. Eu nunca levei pra esse caminho, porque a minha mãe foi muito safo nisso, sabe? Ela disse, minha filha, vamos devagar, isso é uma brincadeira de criança. Eu me vestia com as roupas dela, sapatos altos, passava a maquiagem das minhas tias, ia me divertindo, assim. Então, quando virou um trabalho, eu ainda estava nesse modo avião. Eu não saí disso. Cantar qualquer música tu gosta? Não pode falar para os meus empresários, mas eu vou falar para ser feliz. Entendi. Tirar foto é mais difícil para mim. Dar entrevista... Aqui agora, por exemplo, eu tô, tipo, buscando ainda. Eu tô me concentrando na resposta e onde eu vou colocar minha mão. Ai, meu Deus, será que eu tô me balançando demais? Vários pensamentos ao mesmo tempo. Mas quando eu tô no palco, sou ali eu que e a tudo galera. silencia a cabeça. É outro universo paralelo, assim. Abrir um mundo e eu tô lá. Inteira. Impressionante. Sobre isso, fez diferença descobrir que tu tem TDAH? Fez, total. Porque me deu mais compaixão comigo mesmo. Autocompaixão, sabe? Uma coisa assim de abraçar a minha criança interior e dizer assim, não, tá tudo bem, minha filha, pode ficar mais calma. Porque a gente tenta se adaptar. Agora eu tô super falante e tal, tô com você aqui, tô bem, mas eu sei que eu tô na TV, então... Eu já sei que eu sou TDAH, então vou pegar leve comigo mesmo. Não tem problema não se balançar um pouquinho. Já avisei pra eles que eu me sacudo mesmo, porque eu sou um combinado. Então eu tô aqui dentro cheia de pensamentos, mas a minha mão também não para de mexer, minha perninha não para de balançar e tá tudo lindo. Entendi. Tô de boaça. Tu descobre que tu tem TDAH porque tu começa a... Porque deu ruim. Porque deu ruim. Deu ruim. Tu não fazia acompanhamento psicológico antes? Eu canto a vida inteira, desde de menina, né? Então, não fazia. Não, aí também tu, porra, pesou. Eu... Porque, veja, você de fato canta desde menininha, você faz sucesso muito cedo, e muito cedo eu quero dizer muito jovem, né? E deixa eu pensar aqui, cara, eu acho que eu não conheço ninguém que fez sucesso muito jovem e que ficou... aguentou essa porrada. E continuou bom da cabeça ali mesmo, legal, assim, ele soube levar sem ajuda. Não conheço. Conhece alguém, Jean? Conheço ninguém, cara. Sei lá, a gente tem... Todos os exemplos que eu penso aqui, os caras quebraram em algum momento.
né? Mas era um outro tempo também, né? Imagina, eu lembro que nessa época, pelo menos no meu círculo ali, quem fazia tratamento psicológico, psiquiátrico, era taxado de maluco, né? E aquilo era, de certa forma, mal visto. Então eu entendo que, ainda bem que os tempos mudaram. Sim. Hoje a gente vê, hoje se fala de saúde mental em todos os lugares, no esporte, inclusive, que era um lugar assim onde isso era muito tabu. E as pessoas se expõem mais E também. as pessoas se expõem mais. Os artistas mostram mais. Você vê que na minha geração ainda, esse backstage era uma coisa glamurosa, assim, toda editada. O por trás da câmera, ele era celebrado também como parte de alguma coisa que você queria exibir. Hoje em dia, não. Você tá lá, na cara do gol. Então, isso humaniza mais, mas também expõe mais. Verdade. Pra mim, vamos lá, porque tenho que encontrar um caminho pra eu falar disso sem ser prolixa. Tá. Deu ruim porque eu vivi a pandemia. E assim, foi louco, porque eu na pandemia eu trabalhei. Mas eu trabalhei daquele jeito. Eu tirei a foto, eu dei a entrevista, eu gravei o vídeo e não tinha o palco. O palco é o meu grande presente, é o meu lugar. Então, é um lugar de autoaceitação, onde eu não preciso de validação. Eu erro lá em cima, eu acerto lá em cima, eu sou feliz lá em cima. Eu sempre vou pro show assim, pensando, pô, se eu morrer, eu morri feliz. Porque pode ser a última coisa que eu vou fazer na vida ali. Eu posso não voltar. Eu tô na estrada com a minha banda. Pô, só não morre aqui, tá bom? Não, nem Senhor, pelo amor de Deus. Eu já pensei várias coisas, você não tem noção, não. Fração de segundos, mas voltei. Tá voltei. bom. Desculpa. Não, obrigada. Por favor, podcast. Pelo amor de Deus, eu tô começando a fazer isso agora. Eu saí da minha casinha agora. E aí, eu comecei a não ter isso na pandemia. A não ter o meu palco, o meu lugar. Tinha tudo e não tinha ele. Uma hora meu cérebro entendeu que eu não tava sendo eu. E ele me cobrou. Então, não tinha ocitocina, adrenalina, endorfina, aquela parada toda química mesmo do palco. Então, não tinha uma compensação. Eu não fazia terapia, mas eu chegava no palco, eu extravasava. Eu sempre fui muito espontânea, falo muito. Eu já vi várias vezes pessoas falando assim, ai, Cláudia Leite é forçada. Eu sou assim, eu sou a pessoa que desde sempre falava com todo mundo, abraçava todo mundo. Tem um preço pra isso. E teve uma época em que eu achava que eu não podia ser assim mais. E aí, quando eu descobri que eu podia ser eu, que o palco me dava todas essas sensações de liberdade, veio a pandemia. Eu fui sufocada. E eu fui num buraco, assim, Igor, que foi... Falei, meu Deus... E era terrível, porque eu pensava assim, como é que eu posso ter tudo o que eu tenho, ter chegado aonde eu cheguei e tá sentindo essa dor? Uma dor, e eu tenho fé ainda. Eu tive fé lá no fundo, eu sabia que Deus estava comigo ali. Então era totalmente injustificável aquilo. E aí eu me cobrava mais ainda. E foi aí que eu me descobri. Eu me descobri como gente de verdade. 40 anos de idade. A pandemia teve vários efeitos diferentes para várias pessoas, né? Meu Deus, imagine que assim... A minha dor, que foi me sentir sufocando, eu tive crise de pânico, crise de ansiedade. Nem sabia o que era isso, porque a gente não falava disso. Agora verdade? na internet é que a galera senta aqui e fala sobre... Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo? Quem sou eu? E aí eu descobri tudo que tinha essas coisas acontecendo ali, que estavam me influenciando de uma maneira que eu não conseguia controlar, porque era uma reação química, meu sistema de alerta e defesa ligado o tempo todo, uma hora a conta vai chegar. E aí pronto, aí deu ruim. Eu já tinha tido um diagnóstico antes de TDAH, já. Mas eu recebi isso e meio levei pro lado positivo. Eu sempre canalizei tudo para um lado positivo, né? Isso é muito legal, mas também tem um peso. Pensei, o meu médico na época falou assim, 7% da população mundial é como você. Aí eu, pô, que legal, então nós somos raros, nós somos especiais. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que aí isso, de repente, nesse momento, isso entrou num lugar ruim. Pô, eu sou inteligente, eu sou massa. Mas aí começou a vir de uma forma assim, caraca, ainda sou essa porcaria. E aí, doutora Ana Beatriz, que é minha psiquiatra, e doutor Alex, meu psicólogo. Eu comecei a fazer tratamento de neuromodulação. Tinha um pouco de receio.
É um choquinho, mas você não sente dor. Eu acho que eu sei qual é. Neuromodulação. Você usa. Eles têm umas máquinas assim, estratosféricas. Então você senta numa cadeira e começa a fazer uns exercícios lá junto com eles, enquanto a máquina vai trabalhando em algumas partes do seu cérebro, né? E aí eles sabiam exatamente como eu tava. Meu amigo, eu falo que eu fiquei internada, porque foram 5 dias com eles, intensos, porque eu precisava daquilo, que era uma sobrecarga que eu tinha que dar, porque eu estava muito ruim. E aí eles me contaram que eles eram TDAHs também. Eles me falaram que tinha um tratamento legal. E isso tudo vai dando um refrigério, assim, vai trazendo. Aí eu comecei a voar. Comecei a voar, mas assim, pra dentro. Era um voo dentro de mim. Eu tô voltando a fazer TV, voltando a fazer... Acho que é a segunda vez que eu tô no podcast hoje. É a terceira, mas o outro não foi no ar ainda. Entendi. Não sei mentir. Ai, não fique tão feliz, você é o meu terceiro. Tá. Não foi tão assim, né? Ah, não, tá tudo bem. É. Meu terceiro. E Caramba, aí... então eu entendi. Então, isso que você tá falando, eu não sei. É porque eu passei por teve uma comigo que eu também dei uma quebrada séria. E a minha esposa me ajudou muito, muito, tanto nessa época que, assim, eu não. Por algumas razões. A primeira é que eu não sabia lidar, eu não sabia nem o que estava acontecendo. E ela também não. Então, no caso dela, a Mariana, ela já passou por umas paradas que ela já sabia o que era. Ela já fazia alguns tratamentos psiquiátricos, eu tomava já tinha tomado remédio, pelo menos em algum momento da vida. Então ela já tinha passado, ela já tinha visto aquilo ali antes, né? Uma crise mesmo, né? Comigo foi. Quebrar completamente, assim. Pra você ter uma ideia, Eu sei. eu tenho 2 filhas. Hoje elas têm 12 e 10. Isso foi 5 anos atrás, então elas eram bem pequenininhas. E aí, para mim, o pior sintoma, se é que dá pra chamar assim, foi o seguinte: cara, nada na minha vida eu amo mais do que as minhas filhas. Eu te entendo. Né? E olhar pra elas no meio da crise. Eu tava no meio da crise. Eu olhava pra elas, eu sabia que elas eram as minhas filhas. Que você tinha que permanecer por elas também. Mas sabe o que eu sentia? Nada. E foi isso que me quebrou. Porque eu olhava aqui assim e eu não sentia nada. Eu não sentia nada por nada em momento nenhum. Meu Deus. E quando eu percebi que as coisas que eu mais amo na minha vida eu não tava sentindo nada, foi quando eu... Aí quebrou. Mas aí você estava sendo andando medicado assim. aí? Então, ainda não. Eu ainda não tava entendendo o que estava acontecendo. Aí eu comecei chorando e andando em círculo, assim, dentro do quarto, sem entender o que estava acontecendo. Porque eu nunca tinha passado por isso. Na minha vida, como é que eu vou dizer isso sem parecer um babaca? Eu nunca tive tempo pra quebrar, sabe? Eu nunca tive tempo pra ter um surto psicótico. Ou pra ter depressão. Eu não tinha tempo pra isso. Eu tenho que pagar aluguel, irmão. Eu tenho que comprar fralda. Eu tenho que fazer nóis. não sei o quê. Então, quando isso aconteceu comigo, eu fiquei completamente perdido. E eu não sabia o que fazer. E eu não queria assistir TV, porque eu não queria ver pessoas. Tava uma vibe horrorosa. Foi a minha mulher que Você estava com medo de pessoas? Você acha? não era medo, eu não queria, eu não sei o que era, mas era uma vibe meio, eu não quero ver pessoas, eu não quero lidar com ninguém, eu não quero ouvir voz de ninguém, eu quero deitar e dormir, é isso que eu quero. Era horrível. E aí eu fui num psiquiatra, e aí eu tomei uns remédios, e aí eu fui um psicólogo, não sei o quê. Essa crise durou 1,5 mais ou menos, mas a parte boa é que hoje eu sei lidar. Quando eu vejo chegando... Eu já, peraí, caralho, segura a onda, não sei o que, respira. Os gatilhos, né? Vambora. Porque eu acho que pra mim a principal contribuição da minha esposa foi estar ali comigo, número 1. E número 2 foi dizer que eu sei como é que é isso aí e vai passar. Porque na hora não parecia que ia passar. Parece que tu vai ficar maluco. Sucumbir, né? É. E eu tô me identificando com absolutamente tudo que você tá falando. O meu caso, assim, eu tive um dia também que fiquei num quarto e meu marido é meu parceiraço também. Ele é uma pessoa muito equilibrada, muito pacificador e ele tem na natureza dele esse hábito de cuidar de mim, das crianças e tudo. Eu tenho 3 filhos, tenho uma criança que era menor ainda,
que era a primeira infância mais tenra, sabe? Não era agora que ela tá mais independente, não. Ela precisava de mim e eu sou a mãe. Então, isso de você não sentir nada, no meu caso, foi... Eu senti a culpa. Porque, assim, ela precisava de mim e ele tinha que dar... Acalentar, aquela criança não ia nem pra escola, não tinha uma rotina. A rotina era comigo. E eu tive baby blues, entendeu? No pós-parto. Então, foi uma coisa emendada, assim. Bela tinha acabado de nascer. Ele me pegou no colo, no quarto, nesse dia que eu tô me lembrando aqui pra ilustrar. Ele me segurou e ele fez: mãe, me fale o que é que você tá sentindo pra pelo menos eu ajudar a tirar isso de você. Eu falei pra ele, eu nunca contei isso pra ninguém. Minha psiquiatra, meu psicólogo sabem disso. Eu falei pra ele: pai, é como se eu tivesse morrido e eu tivesse no meu sepultamento. E não faz sentido, porque eu sou uma mulher, e aí eu não consegui expressar, eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma mulher que tem tudo. Eu tenho tudo, eu não tenho porquê. É injusto eu sentir isso agora, porque a humanidade está passando por privações que eu não consigo calcular. Eu tenho saúde, eu não consigo. Aí ele me abraçava e a gente chorava junto, assim. Mas nenhum dos dois sabia lidar com aquilo, porque ele nunca passou por isso. E eu nunca também. Eu sempre tive que trabalhar igual a você. Eu tava no corre, eu tava com o palco camuflando essas sensações. Então eu extravasava, literalmente extravasando ali no palco. Às vezes eu tava com uma TPM lascada, subia no palco, velho, nada aconteceu. Acho que o povo que trabalha comigo pensava: essa mulher é louca, né? Hoje já me conhecem 20 anos depois, mas louca. Tava agora lá embaixo, chateada, triste. Passei por lutos. Fui pro palco, não me curei. Hoje eu sei que eu não me curei. Aquilo ali mascarou. Então eu ia pro palco e... Porra, que massa que eu tô aqui. Era uma falsa libertação, sabe? Eu tinha que sentir a dor, pô. Então aquilo em algum lugar foi acumulando aqui dentro. E quando chegou nessa hora... Que tu não tinha mais o palco. Não tinha. Já era. Aí lascou mesmo, em banda. Deu muito ruim. Muito ruim. E eu não conseguia render nada. Eu não conseguia nem reclamar. E eu tinha que fazer o trabalho.